Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Eu demorei um pouquinho, né, para postar vídeo aí. Semana passada ficou sem vídeo, por conta de questões pessoais, mas estou aqui e vamos finalmente falar sobre o livro que eu falei para vocês, né, que eu ia falar. Um livrinho pequenininho que é muito potente, mexeu muito comigo, meio polêmico, e então chegou a hora da gente falar sobre esse livro, que é O Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Esse livro ele é de um autor brasileiro, né? Então é um livro brasileiríssimo. E eu me sinto muito orgulhosa de falar com vocês sobre esse livro, porque realmente, assim, foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Na hora que eu estava lendo, eu pensei, caramba, eu acho que é um dos melhores livros mesmo que eu já li na minha vida. É, Vou falar um pouquinho para vocês da sinopse, né? Para vocês entenderem, para quem não tem a menor ideia, né, do que se trata esse livro, e aí depois eu explico o porquê que eu achei que é um dos melhores livros que eu já li. Aqui a gente vai conhecer a história de um jovem rapaz que vem de uma família italiana, e a gente logo no início a gente é, já o autor já conta pra gente que ele está vivendo separado dessa família, afastado, e que ele está ali tá vivendo algum tipo de sofrimento, de conflito interno, e está passando por algum sofrimento, e ele recebe a visita de um irmão. É uma família grande, né, a deles, e essas famílias italianas, né, grandes, e aqui não falou exatamente da onde que é, mas imagino que seja do sul do Brasil, né, que foi onde a gente mais recebeu, né, a imigração italiana. E ali no início do século passado, e não falou também, né, década, né, ele não especifica exatamente assim qual é o período, mas dá para a gente, né, ir tendo uma ideia à medida que a gente vai lendo. E então ali eu diria assim, as primeiras décadas do século passado, né, mas sem grandes certezas, tá, honestamente. E, e aí ele recebe a visita de um irmão que vem resgatá-lo, né, vamos dizer assim. Até eu estava lendo a sinopse no Google, e aí estava falando que é a história do filho pródigo invertido, porque é justamente alguém que vai retornar, e, e aí a gente vai ver o que acontece, o que está acontecendo com essa família, né, com esse rapaz, né, por quê, né, por que esse afastamento, por quê. E aí aqui o Radon Nassar, ele vai apresentar de uma forma assim muito inteligente, muito interessante, assim, como que tem pessoas que conseguem alcançar as 1000 camadas que os seres humanos, mais até, né, que os seres humanos, que habitam os seres humanos, né? E, e quando a gente fala de família, nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, eu sou psicanalista, né? Já falei aqui várias vezes, e é algo que, enfim, eu já vi inúmeras vezes, né, no consultório, as milhares de camadas que existem ali. Teve até um ex-analista meu, eu até gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu acho que isso é de uma sabedoria, assim, que é maravilhosa, e eu acho que pode ajudar vocês aí também, porque eu sei que família é um negócio complexo, né? E ele me falou uma vez uma coisa que mudou a minha vida, assim, que foi, ao invés de você olhar para a família como um bloco, então, assim, você se relaciona com a família, o bloco família, né? A forma como você lida com aquelas pessoas é
de uma determinada forma, que é você lidando com o bloco família. Ele falou, ao invés de você fazer isso, procura olhar para cada pessoa que compõe essa família, porque a família são o quê? São as pessoas, né? Que compõem essa família, além de toda a bagagem, né, cultural, vamos dizer assim, que as famílias recebem, né, a cada geração das anteriores. Mas ele falou, olha para cada pessoa e procura entender como é que é a sua relação com cada pessoa separadamente, né, dessa família, e ao invés de se relacionar com o bloco família, porque daí você vai conseguir enxergar um pouco mais de verdade nas relações, nas trocas, né? E eu achei isso incrível e passei a fazer isso, né? Porque a gente pode acabar se perdendo, né, no meio desse grupo. Então, que é um grupo que a gente cai de paraquedas ali, né? Mesmo que até haja uma força, né, divina, que, enfim, aí a crença de cada um, né, que coloca a gente ali, né? Ainda assim, a gente tem direito de ver como que a gente lida, né, com cada pessoa que habita aquele grupo, né, que compõe aquele grupo. E a gente tem direito também de ser quem a gente é, de verdade, né? E às vezes as famílias, por conta, eu falando tudo isso que tem a ver com o livro, tá? E às vezes as famílias, elas têm uma identidade que acaba ficando mais importante do que quem é cada pessoa ali daquele grupo, sabe? E aí fica um grupo agindo da mesma forma, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo concordasse muito com tudo que está acontecendo ali, né? E na verdade, muitas vezes é só mais uma repetição, né? Sem um mínimo de pensamento crítico, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né? Pensar é básico, né? A gente questionar algumas coisas para ver se há verdade, se há amor, se há conexão verdadeira, se há amizade mesmo, ou não, né? Se é só uma fachada, né? Pessoas fazendo cada um seu papel, né? E como alguém que é profissional de saúde mental, né, eu posso dizer que isso faz muito mal. Faz muito mal a gente fazer um papel onde quer que seja no trabalho, na família, entre amigos, né, e no amor, né, na vida amorosa, né, com filhos, onde quer que seja. Se você está fazendo um papel, ao invés de você ser você de verdade, né, não é legal, não faz bem, né? E com o tempo as coisas vão escalonando, vão piorando. Enfim, a gente vai vendo isso aqui tudo nesse livro. Aqui falando de uma família que aparentemente é uma família que se ama muito, uma família muito unida, é uma família onde existe ali toda uma forma de viver o dia a dia que todo mundo respeita, né? Tem um pai ali que é o sábio, né? O cara que diz como é que é a vida, como é que as coisas têm que ser feitas, os filhos muito respeitadores, né, assim, diante dessa figura desse pai, um pai muito presente ali, né, a mãe também, a mãe muito carinhosa, e aparentemente, né, assim, os irmãos que brincam, que estão juntos, que compartilham ali o dia a dia, né? Então para quem olha de fora, pode achar que é uma família bacana, uma família legal, né? Que não há problema nenhum. Só que aí
tem o quê? A ovelha negra da família, né? Que é esse rapaz aqui que é o que dá problema, né? É o que dá problema, é o que não faz o que deveria ser feito, o que todo mundo faz, é o que não é igual a todo mundo, né? E obviamente que, como todo filho, filha, né? O desejo é de ser amado, de ser querido, de ser aceito, de ser, né? E então aqui a gente vai vendo esse rapaz lidando com essa frustração de não ser como os outros, não conseguir ser como os outros, né? Porque ele tem uma natureza diferente. Ele até aqui vai dividir essa coisa da família de é até interessante, tem um momento que ele fala que a mesa do jantar fica dividido assim, o lado que senta um lado, que é o lado dos filhos que seguem a cartilha do pai. E o lado que senta a mãe são os filhos que são os mais diferentes, são os mais os que mais dão problema, os mais rebeldes, os mais sensíveis, né? E é interessante que ele, quando ele mostra, assim, que até na hora, né, de sentar à mesa ali, dá para ver algum tipo de estrutura já ali, meio que já mostrando, né, alguma coisa, sem que, obviamente, os membros da família percebam. Porque o que acontece, gente, é que quando você vai fazer uma terapia, por exemplo, você vê que muita coisa que está velada, que muitas tensões que existem ali entre os membros da família, muita coisa não é percebida conscientemente, né? E aí na terapia, por exemplo, né? Claro que pode acontecer também em algum outro momento, mas em terapia a gente vê muito isso, né? Que é o lugar onde você se dá conta, né? Então, como foi, né? Esse meu ex-analista falou, olha para cada relação separadamente, né? Para você ver como é que é de fato, né? Com quem você está lidando de fato, né? Então, ao invés de, né, você e a família, né? Então é interessante, assim, porque aqui ele vai contando, vai mostrando como é que é a relação desse rapaz com os irmãos, com o pai, com a mãe, né? Enfim, aí a gente vai conhecendo, né, toda ali essa dinâmica familiar. E se vocês tiverem, só um parênteses, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, meu ar-condicionado tá ligado, porque hoje está bem úmido, bem abafado aqui. Eu liguei para gravar, só para eu ter aqui um momento mais tranquilo para gravar para vocês. Mas, enfim, voltando. E aí a gente vai, então, conhecendo essa dinâmica familiar. E como eu falei, é uma família aparentemente feliz, né? Você olha assim, você fala, não tem problema, né? Mas aí, à medida que o autor vai contando, né, como é que é a relação, ele traz aqui diálogos muito interessantes entre esse rapaz e esse irmão, entre esse rapaz e o pai, entre esse rapaz e a mãe, com a irmã. E aí aqui tem uma questão, dele se apaixonar pela irmã, por uma das irmãs. Mas eu nem quero dar muito peso para isso, porque para mim esse livro foi muito mais interessante por conta dessas outras coisas. E para mim, e aí é muito, né, a visão de cada leitor, né? Para mim essa paixão dele pela irmã é mais uma expressão da relação dele com a família do que qualquer coisa. Mas enfim, então é um livro assim muito interessante sobre dinâmica familiar e as milhares de camadas. Assim, eu fiquei impressionada com como esse autor conseguiu não só é alguém que tem essa sensibilidade de conseguir enxergar, porque a maioria das pessoas não consegue enxergar,
né? E isso que acaba complicando muito as coisas, né? A pessoa que tem uma sensibilidade maior vai ter, de repente, ali várias queixas, que é o que acontece aqui, que quando elas são verbalizadas para um outro membro da família, né, outros membros da família, muitas vezes o outro não vai entender, não vai sacar, não vai, né? E não é porque não está acontecendo aquilo ali, é porque o outro é muito obtuso, né? E então, assim, principalmente pessoas que têm muita dificuldade de lidar com sentimentos, né? Aqui com emoções, né? Vai ser bem difícil até abrir um diálogo, né? Muitas vezes. Então, outra coisa que eu achei interessante foi isso, assim, essa divisão que o autor fez, né, entre o masculino e o feminino, as pessoas que abaixam a cabeça pro pai, que é esse cara mais sério, né, mais eu sei a verdade, eu que sei como é que é a vida, né, e os filhos que são mais próximos da mãe, né, eu achei muito interessante isso, porque essa tentativa de conter a sensibilidade, as emoções, né, isso é uma das piores coisas que pode acontecer, e é o que a gente mais vê na nossa sociedade, né, porque é justamente quando você vai ouvindo o que você sente de verdade, né, mesmo que tenha coisas difíceis de lidar, mas aí, não, peraí, vamos lá, vamos aqui com gentileza, com amor, com compaixão, vamos ver o que está acontecendo. É uma vez que você se aproxima disso que você consegue fazer conexões verdadeiras, que você consegue conhecer de verdade, por exemplo, o seu filho, né? Uma vez que você fala, não, peraí, eu não vou mais querer que o meu filho, minha filha seja de uma determinada forma, por exemplo, né? Ou que minha mãe ou meu pai sejam de uma determinada forma, ou, enfim, quem for, né? E aí você abre o seu coração para conhecer de verdade aquela pessoa, né? Sem querer controlar, sem querer, né? Aí é possível uma conexão de verdade, né? Aí é possível você ver quem é de verdade aquela pessoa, que a gente vê muito nas famílias hoje em dia, é isso, as pessoas, elas estão ali sempre, né? Elas estão ali todos os anos, né, em todas as ceias de natais e aniversários, né, e tudo mais, mas muitas vezes você nem conhece aquela pessoa. Não é isso que acontece? Né? Quando que de fato houve uma conversa sincera? Quando que de fato houve uma curiosidade genuína sobre a história daquela pessoa, né? Como ela se sente, como ela vive, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Geralmente é só ali vamos juntar todo mundo aqui, né? E aí vamos fingir que tá tudo bem, que nós somos uma família feliz e então, assim, esse livro ele ele dá uma chacoalhada na gente, sabe? Agora, não só, né, eu achei que esse livro é um dos melhores livros que eu já li por conta da qualidade, né, da sensibilidade desse autor e de falar de temas tão delicados que não deveriam ser, né? Eu acho que coisas que são muito comuns na nossa vida não deveria ser tabu, né? Então, falar sobre família, falar sobre sexo, falar sobre religião, falar sobre, acho que não, né, política, né, não deveria ser tabu, né? A gente deveria poder falar livremente, cada um com seu ponto de vista, o ponto de vista da sua própria experiência, né? Porque cada um fala muito a partir da sua própria história, né? Da sua vivência, né? Essa questão de lugar de fala, né? Todo mundo tem lugar de fala, porque todo mundo viveu a sua própria história, né? E todo mundo tem direito de pensar com a própria cabeça e chegar às suas próprias conclusões e depois mudar também de ideia, né?
enfim. E deve haver um espaço amigável para isso, né? Então, principalmente nas famílias, né? Principalmente nas famílias. Imagina uma criança que desde que nasce pode crescer num ambiente onde ela pode ser ela mesma. E isso é celebrado, né? Eu acho lindo, né? Então, vamos parar de ficar, né, tentando enquadrar as pessoas, né, no que a gente acha que é o certo, né? E, enfim, e a outra coisa, então, que me chamou muita atenção é a qualidade da escrita, né? Nossa, esse homem aqui, ele escreve de uma forma... Eu não sei nem dizer. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, não. Eu fui lendo, né, ao longo de vários dias. Acabei lendo rapidinho, né, porque mais rápido do que eu imaginava, porque é difícil largar mesmo. E um livro que eu achei que ia ser difícil, mas na verdade me envolveu, assim, me enlaçou de uma forma muito bonita. E aí em vários momentos, né, vários dias, assim, que eu terminava, parava, tá bom, hoje tá bom, parava de ler, eu ficava um tempo, assim, meio... Eu nem sei dizer o que é isso, gente, eu nem sei dizer. Eu só ficava, assim, tipo, em silêncio, meio embasbacada, meio processando tudo que eu li. Mas, assim, realmente é uma obra de arte esse livro, sabe? É uma obra-prima. Uma obra-prima. Então, assim, se você não leu, eu recomendo demais que você leia esse livro aqui. Mas só leia quando você se sentir de ler, tá? Ainda mais um livro que tem tanto conteúdo que toca o nosso coração, né? E toca da melhor forma possível, né? Eu acho que realmente é importante a gente estar de peito aberto para o que a gente vai ler aqui. E ele também, só para terminar o que eu estava falando, né, que eu lembrei agora, ele também termina esse livro de uma forma muito impactante e muito real, infelizmente. Tá? Então, é isso. Eu vou ficar em silêncio de novo aqui. Incrível, fenomenal. Batendo palmas aqui eternamente para esse livro, porque é demais, 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 demais. Tá? É isso, gente. Eu vou terminar, porque senão eu vou ficar em silêncio de novo aqui, meio uma cara de bobona, assim. É isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Espero que vocês estejam bem aí na casinha de vocês. E eu tava com saudade de gravar. E então a gente se vê na semana que vem com o nosso próximo vídeo. Um beijinho. Tchau.